Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje, dia 14 de setembro, quinta-feira, agora são 11 horas da noite, são 23 horas e 12 minutos. Eu aqui estou com a palavra do Senhor nas mãos, lendo o livro de São Marcos, capítulo 14, versículo 32. O tema diz: Jesus no Getsêmani. E diz: e foram a um lugar chamado Getsêmani. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Vou repetir. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou. Vamos orar? Pai eterno e Deus bondoso, neste momento, em nome desse Senhor Jesus Cristo, eu oro. Eu venho pedir que o Senhor abençoe a cada ouvido que ouvir esta palavra. Eu oro para que o Senhor abençoe a cada casa aonde entrar esta palavra. Eu oro pelos lares, pedindo que aonde entrar esta oração, esta palavra, que haja paz. Eu oro pelas famílias, eu oro pelas pessoas que têm sentimentos em si e têm temor do Senhor. Eu peço perdão pelos meus pecados e peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas iniquidades. Eu sou indigno, Senhor, de tomar Tua palavra e de falar do Senhor. Mas aqui, pela graça, pela misericórdia do Senhor, pelo sangue do Cordeiro no Calvário, a favor de todo pecador, eu tomo também esta chance, esta oportunidade. Abençoe a cada ouvinte, irmã, irmão, mulher, jovem, criança, famílias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro que o Senhor resolva os problemas dos casais, das famílias, que o marido se reconcilie com a mulher, que a mulher se reconcilie com o marido, se há alguma desavença, que um possa perdoar ao outro e que a paz seja estabelecida. Eu oro para que os filhos se deem bem com os pais e que os pais se deem bem com os filhos. Eu oro a favor das famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos lá. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Jesus, ele entendia que este momento de sua vida
em seu ministério, chegava a hora mais séria. Toda a sua vida era séria, mas aqui começava um triste sofrimento para ele. E ele tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e ele começou a ter pavor e a angustiar-se, porque ele sabia, ele via o que estava para acontecer na vida dele. Ele sabia pelo caminho que ele ia passar. E disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Assim é a vida de todos aqueles que aceitam esse Senhor como Salvador. Ele diz essas palavras, não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Aqui, Jesus ia passar por uma tribulação. Ele pediu ao Pai que, se possível fosse, passasse dele. Mas ele falou, Pai, cumpra a tua vontade, faça o teu querer e não o meu. Nós queremos sempre as coisas boas, mas existem alguns momentos em nossas vidas que nós somos provados, nós somos testados e seja feito a vontade do Senhor. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus, por aqueles que servem a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus. O Filho de Deus, em todas as coisas que acontecem, ele procura ver o que Deus quer naquilo. Eu me lembrei agora que eu estava fazendo uma viagem para Minas Gerais, ali em Ribeirão das Neves, do pastor Dilson, e no encontro de uma confraternização de irmãos, de pastores, e a viagem ela tinha 530 quilômetros. Quando chegou nos 330 quilômetros média, o meu carro deu problema. E eu estava com minhas 2 filhas e uma neta. Então, eu, numa tranquilidade tremenda, eu, no meio de um nada, mato de um lado, mato de um outro, em um lugar, segundo a pessoa que foi lá rebocar o meu carro, ele disse que é um local perigoso. Mas eu estava tão tomado pela presença de Deus, que naquele lugar eu comecei a chorar, olhar para o meio do nada, sem apoio de nada, e eu comecei a chorar e ter um momento com Deus naquele local. E minhas filhas seguiu o caminho com outro irmão que estava comigo, levaram os telefones, eu fiquei sem contato, eu fiquei sem cobertura, e eu fiquei numa situação só, aguardando um homem chegar com um carro que eu nem sabia verdadeiramente se ele ia, confiando no terceiro. Mas eu olhava para o céu e dizia, ó Senhor, aqui estou eu no meio de um nada. O que somos? Não somos nada.
Eu agora estou aqui. E eu comecei a meditar em Deus de uma tal forma que eu me quebrantei naquela estrada. Comecei a dar glória a Deus. E quando o caminhão veio e pegou meu carro, que era um caminhão prancha, né? E eu dentro daquele caminhão, eu orei ao Senhor naquele caminhão com o motorista, que ainda não era um cristão evangélico, e eu comecei a falar do amor de Deus para ele. E dentro daquele caminhão foi um Pentecostes que aconteceu ali. Ele me contou a vida dele e eu disse para ele: agora eu entendi por que o carro quebrou. Eu entendi por quê. Porque eu tinha que falar para você do amor de Deus. Então Deus tem um propósito em todas as coisas. Quando a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto, acredite nisso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui continua: e tendo ido um pouco mais adiante, ele prostou-se, e quando ele chegou, ele retornou da oração, e chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Não podes vigiar uma hora? Vigiai, Aqui ele põe primeiro esta parte. Primeiro você vigia e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegado a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Um assunto que eu tomo aqui em destaque é: os discípulos, eles não sabiam o motivo que Jesus estava daquela forma. Acredito eu, penso eu, que se Jesus soubesse, se os discípulos soubessem o que estava acontecendo naquele momento, a situação que Jesus estava passando naquele momento, pois ele disse que ele começou a ter pavor e a angustiar-se. E ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Eles não entenderam. E eu quero nesta noite tomar este pensamento para que você também medite nisto. Possivelmente, nós não entendemos os dias em que nós estamos vivendo. Aquele momento que Jesus estava ali, se os discípulos soubessem o que ia acontecer, eu acredito que eles não iam dormir. Você pode ver, às vezes quando você vai dormir, você pode estar num sono terrível como for, terrível. Você pode estar naquele sono que, como às vezes eu digo, se eu não for dormir, eu vou morrer. Mas se algo acontecer, se você passar se alguma notícia chegar alarmante, uma preocupação, uma perca de alguma coisa, sua perca, o sono vai embora.
você fica desperto, você fica alarmado, o sono ele é dispersado. Eu me lembro uma vez que eu estava viajando e eu estava lutando contra o sono no volante do carro. Eu fui fazer um culto em Linhares, que um pastor, o pastor Raul Rosa, me pediu para eu pregar para os irmãos de Linhares, e eu acordava muito cedo com a minha família. Eu ia dormir preocupado, que eu ia pregar, né, embora preparava o tema, e quando eu acordava cedo no domingo, o meu carro era um carro de 7 lugares, e eu ia até Linhares, eu fiz o culto lá, preguei para os irmãos, cantamos, foi muito abençoado, mas eu tinha ido dormir tarde e eu acordei muito cedo, que era uma escola dominical. Na volta, voltando para casa, eu parei num restaurante com a minha família, a distância era 140 quilômetros e pensa vocês, né? Eu estava dentro do carro após o almoço, ouvindo o hino bem tranquilo, com o ar-condicionado ligado, com os vidros fechados, e eu cochilei no volante. Eu estava lutando contra o sono, porque após um almoço, o que é que dá na gente? Sono. E eu vim cochilando, mas a minha esposa deu um tapa na minha perna e falou: amor, você está dormindo? E eu já estava com o carro saindo da pista. E eu tomei aquele choque, irmãos. E eu me despertei e o sono foi embora. Eu não dormi mais. Então, nós estamos nos últimos dias. Nós estamos nas últimas horas. Nós podemos ser tomados de um sono pesado. Que os discípulos aqui com Jesus, eles estavam cansados. E os nossos dias de hoje nos cansa, nos faz dormir, nos faz ficar, não nos deixa vigiar. Os discípulos, eles não vigiavam naquela hora, eles não oravam. Jesus estava em um momento ali muito tremendo em seu ministério, em sua vida. Ele estava indo para o sacrifício, ele estava indo para cumprir Isaías capítulo 53, que era como ovelha para um matadouro, um cordeiro mudo, e os discípulos não entenderam. E nós também, às vezes, eu posso dizer, nós não estamos entendendo os dias em que estamos vivendo. Estamos vivendo nos últimos dias. A frase primeira é: vigiai e orai, para que você não entre em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus Cristo está voltando. As profecias têm que se cumprir. Ficai atento, porque você não sabe o dia e a hora que ele está para vir. Vigiai e orai. Nós não sabemos, vou repetir, o dia em que estamos vivendo, estamos praticamente no fim dos tempos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro pedindo que o Senhor abençoe os ouvidos, as casas, as famílias, que o Senhor abençoe esta palavra na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos os inscritos. Se você puder curtir, curta o vídeo, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, seus irmãos, para uma advertência. Estamos nas últimas horas. Deus te abençoe. Meu nome, Roberto Moraes de Lima. Estou aqui fazendo este trabalho que eu considero como um evangelismo. Deus abençoe a todos, a Rita, ao Jadir, que acompanha os vídeos, faça comentário e assim no demais. Deus te abençoe.
Até a próxima, em nome de Jesus.